Olá, bom dia a todas as pessoas que nos assistem, espero que estejam bem. Eu sou a Vitória, faço parte da comissão organizadora da 33ª Semana de Letras e hoje estamos aqui para dar início ao primeiro dia do minicurso 11, que será ministrado pelo Guelbar Souza e tem como título A Eterna Guerra de Troia, Releituras Modernas de uma História Milenar. Gostaria de lembrá-los que a lista de presentes estará disponível em breve no chat e que é necessário que todos que se inscreveram preencham essa lista para ter direito aos seus respectivos certificados. Dúvidas, comentários e apontamentos também podem ser enviados pelo chat, que serão lidos após a exposição. Gilbar, a palavra é toda sua quando quiser se apresentar e iniciar sua exposição. Bom dia a todos, agradeço a presença, uma alegria estar aqui com vocês. Primeiramente, quero agradecer a Semana de Letras pela oportunidade dessa apresentação e também eu aproveito a oportunidade para parabenizar a semana, os alunos, os professores, que com coragem e força conseguiram fazer uma bela semana, mesmo com todas as dificuldades que estamos vivendo nesses dias, né? Sabemos o quanto é difícil a organização de uma semana de letras e ainda mais com essa complicação da internet, que está tudo online, mas mesmo assim nós temos dificuldade com equipamentos e estratégias de comunicação. Mas isso são obstáculos que a Semana de Letras esse ano, do ano passado, conseguiram suportar e passar com facilidade e também com maestria. Então, esse é o agradecimento. Também agradeço a universidade pública, em geral, porque, apesar de alguns acreditarem que nós paramos, que os professores pararam de dar aula, isso é mentira. Na verdade, duplicou o trabalho. Tanto os alunos como os professores são verdadeiros guerreiros nessa época de ensino remoto, que tiveram que aprender, além do conteúdo, que normalmente já é difícil, tiveram que aprender como usar a tecnologia para o ensino. Então, estamos aqui hoje e eu fazendo essas primeiras introduções, eu quero introduzir a minha apresentação de hoje, que é a Guerra de Troia. Se puder compartilhar, obrigado. Então, estamos aqui para falar sobre a Guerra de Troia, que é um tema antigo e que nos chegou até a modernidade. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, depois vou falar como surgiu essa ideia de minicurso e também vou explicar um pouquinho sobre como vai ser a dinâmica desse minicurso. Ok? Sou Gilberto Souza Silva, sou formado na Unesp, no IBILSE, São José do Rio Preto, em italiano. Estou no reingresso, na segunda graduação, também em letras, só que agora na língua inglesa. Eu tenho mestrado também na Unesp IBILSE. Eu trabalhei com letras clássicas, traduzindo um texto, um romance antigo, que vai aparecer na apresentação, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E agora estou no doutorado também com 2 romances que vão aparecer aqui na apresentação. Eu vou comentar brevemente sobre eles também. Ok? Minha área e o meu interesse é letras clássicas, latim principalmente, e meu estudo foca nos romances antigos. Mas o meu grande interesse mesmo é a Guerra de Troia. Eu já tive a oportunidade de fazer outros minicursos com a mesma temática, abordando outros aspectos, e hoje a minha ideia é focar um pouquinho na modernidade. E esse minicurso surgiu com as novas leituras que eu realizei de 2 romances que serão foco dessa apresentação também. Okay? A ideia é ser panorâmico, certo? Então, não vou me deter em todos os títulos que vão aparecer aqui, todos os autores, porque isso seria impossível, ok? Será uma ideia mais geral, e após isso eu vou propor leituras dos textos selecionados, certo? Entendendo o texto aqui do seu sentido mais amplo, desde literatura até cinema, ok? Então, texto num sentido mais geral. Pois bem, eu vou... Aqui está a capa, e eu proponho a seguinte dinâmica. Quando aparecer esta imagem, este slide, com diferentes cores, a depender do momento da apresentação, será o momento de vocês me fazerem perguntas ou
e vocês responderem perguntas que eu fizer, ok? Então, quando aparecer esse círculo e essa hashtag, é o momento de vocês interagirem. Tudo bem? Nesse primeiro dia, nesse primeiro momento, será um pouco mais expositivo, então espero não ser muito delongado nas minhas explicações. E no segundo momento, que é quando veremos as obras, será um momento que haverá mais interação. Então, espero que vocês possam contribuir com essa dinâmica, ok? Pois bem, já dei um spoiler, que é o seguinte. Vamos testar essa dinâmica agora, exatamente agora. Então, a pergunta é, quando eu digo Guerra de Troia, qual é o primeiro nome que aparece na cabeça de vocês? Então, é o momento de vocês responderem aqui. Quando Será que o pessoal é tímido? Quando eu digo Guerra de Troia, qual é o primeiro nome? Otávio disse Aquiles. Gabriel Victor disse Helena. E de autor ou obra, qual que é o primeiro nome que aparece para vocês? Heitor e Aquiles, Thaís Bonfim, Janelle, Junissa Helena. Então, os nomes que aparecem são Aquiles, Heitor e Helena. 3 personagens que realmente são centrais na Guerra de Troia. E de autor e obra, quais nomes aparecem para vocês? Na cabeça de vocês, primeiro. Thaís Bonfim, Janelle Homero, Matheus Homero, Otávio Henrique Homero, Ilíada, Gabriel Homero. Então, parece que tivemos um nome unânime. Tá? Espero que não tenha sido o meu spoiler, mas acredito que todos os colegas são da letras, ou pelo menos interessados em letras clássicas, e por isso o nome de Homero e da Ilíada aparecem primeiro. Porém, eu fiz esse teste quando eu trabalhava de operário, e eu fiz a mesma pergunta para meus colegas de serviço, e eles responderam Brad Pitt e o filme Guerra de Troia, né? Que é o filme Troia, de 2004. Então, o que acontece? Cada um vai ter uma referência a depender do seu repertório. Mas, no sentido mais geral, exatamente Homero é a fonte primordial. Mas cabe lembrar que Homero não é o único. E eu pretendo mostrar isso nessa apresentação. E como vocês disseram, né, Homero é a fonte principal, o primeiro nome que aparece na nossa cabeça. E eu trouxe essa seguinte citação, né, de fragmentos de texto grego, traduzido pelo professor Rafael Brunhara. Diz assim: ao arauto da virtude de heróis, vate dos venturosos, segundo o sol da vida grega, esplendor das musas, Homero, voz sem velhice no mundo inteiro, cobre o estrangeiro, areia batida pelo mar. Então, eu salientei para vocês, grifei para vocês, a qualidade que este Antípatro de Sidon deu a Homero, voz sem velhice no mundo inteiro. Então, esse sem velhice também pode ser traduzida a palavra grega por imortal, né? Mas a imortalidade não tem a ver exatamente com idade, mas a ideia de sem velhice quer dizer que Homero, os gregos antigos e também, no nosso caso, para nós, é sempre atual. E isso está ligado com o que o Ítalo Calvino diz sobre um clássico, que é o clássico, uma das soluções que ele dá para uma definição de clássico, é a obra, o autor, que não deixou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, aquele que sempre tem algo novo dentro de sua obra ou dentro de sua fala. Ok? Então, eu trouxe essa citação exatamente porque essa qualidade de Homero, que relacionada à sua, entre aspas, sempre atualidade, e também a capacidade que Homero teve de se espraiar, né, suas obras serem conhecidas quase no mundo todo, ok? Então, no mundo inteiro, voz sem velhice no mundo inteiro.
ok? Então, alguns até brincam dizendo que o Homero é como se fosse um evangelho, né? O evangelho de Homero. A Ilíada e a Odisseia seriam a Bíblia dessa teologia homérica, ok? E duas são essas obras, como eu comentei, Ilíada e Odisseia, que dispensam apresentações, mas vale a pena eu ler os primeiros versos para notificar vocês do que trata cada obra. Então, a Ilíada, os primeiros versos são: a fúria deusa canta do Pelida Aquiles, fúria funesta responsável por inúmeras dores aos dânaos, ou seja, os gregos, arrojando magnas ânimas de heróis ao Hades, pasto de matilha e aves. Então, a Ilíada vai contar a fúria de Aquiles, que, na verdade, são duas. A primeira é porque ele tem a escrava subtraída por Agamemnon, e isso é uma ofensa, porque a escrava significava um item, um token de honra a Aquiles, e quando Agamemnon retira isto dele, ele fica irado, ok? Depois, essa ira contra os próprios gregos, ou seja, contra os compatriotas, só vai acabar quando Patroclo é morto pela mão de Heitor. E aí advém uma segunda ira, agora esta ligada e direcionada contra os troianos. Então passa de uma ira contra os gregos para uma ira contra os romanos. E a Ilíada, ela termina com a morte de Heitor e a realização do seu funeral. Heitor, príncipe troiano, e, como vocês disseram, é um dos nomes que aparece quando se diz Guerra de Troia. E nós temos o grande símbolo Aquiles, do lado grego, e o grande herói, do lado grego, Heitor. Ok? A Ilíada, ela não conta toda a guerra, na verdade, conta o finalzinho ali da guerra, e também não conta o seu final. Então, ela fica num entremeio ali do finalzinho para o final, certo? Então, acontecimentos anteriores da guerra, como ela surgiu e como ela eclodiu, alguns problemas políticos e batalhas, não são contadas na Ilíada, ou não são foco. Às vezes, o que há são menções a esses eventos. Por exemplo, a construção da muralha de Troia tem uma menção. O antepassado de um deles, como Hércules, tem a menção à história de Hércules, ok? Mas não há uma narração linear de como começou a guerra e como ela terminou. E também sobre os eventos que passam do funeral de Heitor, também tem algumas menções, ok? Mas não há uma narração linear. E ele foca apenas na ira de Aquiles, que termina quando Aquiles, tendo matado Heitor, aquele que matou Pátroco, ele devolve o corpo, né? Ele subtraiu o corpo, fez um vilipêndio, né, do corpo, estragou o corpo de Heitor, carregando ele, arrastando ele em volta da muralha. E o rei Príamo, rei troiano, vai até Aquiles, beija a mão do próprio assassino do filho para resgatar o corpo, para poder dar a Heitor um funeral digno de um guerreiro. Então, essa é para mim, uma das cenas mais belas que há e das mais fortes, né? De um rei se ajoelhar diante do assassino do seu próprio filho, beijar-lhe a mão para receber o corpo e dar um enterro digno para o filho. Então, essa é uma das cenas mais fortes. E a ira de Aquiles acaba aí quando ele concede essa honraria ao rei Príamo. Depois, a cena final da Ilíada é o funeral. Ok? Então, tem todo um trecho de história do mito troiano que não é contado depois da Ilíada. Homero vai contar outra coisa na sua Odisseia. Vamos ver nos primeiros versos do que se trata. O homem multiversátil, Musa canta as muitas errâncias destruída, Troia polissacra, as muitas urbes que mirou e mentes de homens, que escrutinou, as muitas dores amargadas no mar, a fim de preservar o próprio alento e a volta aos sócios. Então aqui ele está se referindo a esse homem multiversátil, a Odisseu, que é o protótipo do trickster,
que é o cara que, e no Brasil a gente chamaria de malandro, é o cara que vai ganhando coisas na vida por meio do engodo, por meio do engano, por meio da lábia. Então, Odisseu, se fosse brasileiro, seria um malandro, ok? E a Odisseia vai contar essas errâncias, essas desventuras, esses desvios do caminho, certo? Acabou, Troia está destruída, Odisseu volta, tenta voltar, pelo menos, para casa. Então, depois de 10 anos de guerra, ele passa mais 10 anos tentando voltar para casa. E aí vai ter várias aventuras, ele vai conhecer pessoas incríveis, seres extraordinários, como o gigante de um olho só, as sereias, feiticeiras. Então ele vai viver tudo isso, vai ter todas essas errâncias, até o momento em que ele consegue retornar para casa e salvar a esposa, a Penélope, que será uma das personagens que será foco da nossa discussão. Então, ele volta, salva a Penélope dos vários pretendentes que tentavam assediar ela. Por quê? Com a demora de Odisseu, ou Ulisses na versão romana, e os pretendentes da região, né, os reis e príncipes da região, acreditavam que ele já estava morto e queriam tomar Penélope como esposa. E esse tomar como esposa, na verdade, é uma questão mais política e geográfica do que realmente algo movido pelo amor. E se a gente considerar que ela era com a ausência de Odisseu e com o filho pequeno Telêmaco, ainda não chegando na idade de governar Ítaca, que é o lugar a terra natal de Odisseu, Penélope era que estava gerenciando ou significando Ítaca ali. E tê-la como esposa era ter o controle de Ítaca e todo o tesouro que Ítaca tinha, ok? Por isso que é interessante pensar que esses pretendentes não estavam lá necessariamente por amor, estavam lá exatamente por questões geopolíticas. E a mesma coisa a gente pode ler na Ilíada, de certa forma. A mulher como um símbolo, como um elemento ali de poder, ok? Então, são as duas obras de Homero, que são a Ilíada, conta a ira de Aquiles, um pedaço da Guerra de Troia, e a Odisseia, que conta o retorno de Odisseu. Mas cabe dizer que não só de Homero vive a Guerra de Troia. Okay? O que acontece é que Homero, dada a sua qualidade poética e dado ao conteúdo enciclopédico que há nas duas obras, e também na beleza de como ele conta e dá o modo primoroso com o qual a história se desenvolve, a sua sombra foi tão grande que ofuscou outros autores da época. Porém, há todo um conjunto épico que nós podemos e temos notícia, por exemplo, de uma tentativa de reunir pelo menos algumas obras, alguns autores, numa linha cronológica que daria conta do que a Guerra de Troia, o mito troiano, é. E nós temos isso pela Crestomatia de Próclo, que só tem fragmentos, ok? Mas foi resumida por Fóssil na sua obra Biblioteca, no Códice 239, ok? Nessa dissertação, que depois, ao fim da apresentação, não desse dia, mas do próximo, eu disponibilizarei no Drive, ok? Com todas as referências e os textos disponíveis. Esse Ícaro Gatti, ele traduz os fragmentos e também esse códice e faz um estudo introdutório muito interessante para entender o ciclo épico de tema troiano, ok? Na antiguidade também tinha um ciclo épico de tema tebano, mas como não é o nosso foco, eu vou deixar de lado. Mas saibam que existia o de tema relacionado a Tebas, ok? Então, na linha cronológica, complementando a Ilíada e a Odisseia, ou seja, contando o que não há na Ilíada e na Odisseia, e complementando certos aspectos, nós temos Cíprias, depois nós temos Ilíada, a Etiópida, a Pequena Ilíada, a saque de Ílio, a destruição de Troia, né, Ílios Pérsios,
Depois temos os retornos, os Nostos, a Odisseia, que aí nos retornos conta a volta dos gregos, mas sem mencionar Odisseu. Na Odisseia tem propriamente a volta de Odisseu. E depois tem a Telegonia, que vai contar um aspecto específico do fim da vida de Odisseu. Então, as Cíprias, do que trata? Trata do comecinho da guerra, ou pelo menos da sua origem. Não chega a tratar dos antecedentes ao casamento de Peleu e Tétis, mas começa a partir do casamento de Peleu e Tétis. Peleu e Tétis, pai e mãe de Aquiles, ok? Tétis, uma ninfa. E durante esse casamento, a única deusa que não foi, a divindade que não foi convidada para participar desse casamento foi a Discórdia, ou em grego, Eris. E como ela não foi convidada, ela escreveu numa maçã dourada para a deusa mais bela, ou para a mais bela, jogou jogou pelo chão, no pé de 3 deusas. E aí vai ter esse julgamento para descobrir se a Hera, se Ártemis ou se Afrodite, qual dentre elas é a mais bela. E quem é decidir, como Zeus não queria ser o juiz dessa causa, ele escolhe Paris como o próprio para o julgamento. Ok? Então o Paris vai julgar, e aí cada deusa vai oferecer aquilo que ela tem de melhor, né? No caso, é oferecido sabedoria bélica, então ser um ótimo comandante, rebanho e riqueza, e a mulher mais bela do mundo, né? Mundo conhecido, a Grécia. A mulher mais bela a ponto de rivalizar com a própria Afrodite. E o Paris, ele acaba decidindo por essa última e favorece Afrodite, dando-lhe a maçã dourada. E daí tem todo o enredo do rapto de Helena e o que gerará o estopim da guerra. Tem a cena do sacrifício de Efigênia, certo? Que é um sacrifício, Efigênia, filha de Agamemnon, rei supremo dos gregos, do exército grego. E esse sacrifício é feito porque ele havia ofendido a deusa Ártemis, e por isso ela, por punição, cessa os ventos que dariam direcionamento até Troia, e para poder recuperar o bom e favorável tempo de ventos, Agamemnon tem que sacrificar a filha. Aí tem todo um jogo de piedade, porque a Ifigênia era dedicada à deusa Ártemis, e ela acaba sendo salva no último momento, tal qual acontece na Bíblia com Isaac. Então, Ifigênia, por ser amada pela deusa, acaba sendo salva no último momento. Mas Agamemnon já havia sofrido a dor, entre aspas, de ter uma filha prestes a ser sacrificada. Temos também a desventura de Filoctetes, um exímio arqueiro da guerra dos gregos, né? Durante a guerra. Ele, num evento, ele acaba sendo picado por uma cobra, e o ferimento é fedorento, a ponto de não ser possível ficar perto dele, e os gregos acabam colocando ele em isolamento na ilha de Lemos. Ok? Tem a morte de Palamedes, que é um assassinato feito pelos próprios gregos, Odisseu e Diomedes. Depois tem a deliberação de Zeus para inflamar os troianos após a retirada de Aquiles da aliança grega. Então, está um prelúdio para o que acontece na Ilíada, que já começa com o problema do Aquiles ter se retirado pela ofensa que Agamemnon havia levado a cabo. Depois, então, dando prelúdio para a Ilíada, nós temos a Ilíada em seguida, e depois da Ilíada tem a Etiópida de Arquitino de Mileto. Essa autoria é sempre atribuída, certo? Não, como a Cíprias, por exemplo, tem 3 autorias atribuídas, mas nenhuma é exatamente confiável, certo? Arquitino de Mileto tem o fóssil indica que é
desse autor, essa Etiópida, essa obra. Então, nessa obra, a narrativa da guerra após o funeral de Heitor, ou seja, pega exatamente onde a Ilíada parou, então ao funeral de Heitor, onde em seguida nós temos o exército das Amazonas, capitaneado pela Pentesileia, chegando em auxílio de Príamo. Temos também a sua morte, logicamente, ela acaba sendo morta por Aquiles. Em seguida, Memnon, que é outro aliado troiano, vem para ajudar a Troia nessa guerra. E também não vai dar muito certo, ele acaba morto. E ainda nessa Etiópia a gente tem a morte de Aquiles, certo? Na pequena Ilíada de Lésquis de Mitilene, nós temos o debate sobre as armas de Aquiles e a vitória de Odisseu. Então, Aquiles morre ao funeral, aos jogos fúnebres em honra a ele, no qual é proposto a distribuição de seu armamento. Lembrando que as armas e a armadura grega, na cultura grega, era sinal também de riqueza, mas não só. Nós temos o sinal de que você derrotou aquele guerreiro, né? Por isso que, quando vocês lerem a Ilíada, vão ver que quanto os exércitos, os soldados se esforçam para impedir que o seu companheiro seja arrastado pelos inimigos. Então, tem toda uma disputa em torno do corpo de Pátroclo, por exemplo. A mesma coisa acontece com Heitor e vários outros nomes menores dentro da Ilíada. Por isso que a armadura, espoliar o guerreiro, era parte importante da guerra. Ok? Também temos na Ilíada a cena da troca de armaduras. Também é muito representativo dessa tipo de cultura. A disputa sobre essa armadura, sobre as armas de Aquiles, entre Odisseu e Ájax. Ájax acaba ficando ofendido, ele acaba ficando louco e tem a sua cena, o seu suicídio, né? Que é uma cena muito forte. E em outras versões tem uma representação mais racionalizada dessa loucura. Temos o Neoptólemo chegando, né, o filho de Aquiles, chegando para auxiliar os gregos, certo? Durante toda a Guerra de Troia, tem altos e baixos para ambos os lados, né? Os gregos perdem, os troianos perdem, aí tem todo esse jogo. E a chegada de aliados sempre é relacionado com essa dinâmica de vitórias e derrotas. Então, o filho de Aquiles vem para assumir o exército do pai. Temos ainda na Pequena Ilíada o Epeu construindo o cavalo de madeira inspirado por Atena. Em outras versões, vai haver indicação de que é Odisseu que tem essa ideia, certo? Porque ele é o cara que tem as manhas, vamos dizer assim, de enganar o inimigo. Mas na Pequena Ilíada é Epeu que constrói, assim como na Eneida é indicado Epeu também. E em outra fonte também, Higino, indica que é Epeu o responsável por essa construção. Tem a cena do Odisseu, espião, encontrando com Helena e convencendo ela a entregar os troianos e voltar para os gregos. Tem o roubo do Paládio. Paládio é uma grande estátua dedicada a Palas Atena, que fica no meio de Troia, certo? Tem todo um mito em volta disso, mas o que vale a pena comentar aqui é que para ganhar Troia, para os gregos vencerem Troia, havia vários pequenas metas antes de chegar ao objetivo final. Por exemplo, Aquiles era necessário, sempre por oráculos eles sabiam, Aquiles era necessário estar lá para vencer, para Troia ser vencida. O Paládio tinha que sair de Troia, teria que ter as armas do Hércules, que estavam em posse de Filoctetes. Então, tem várias pequenas metas divinas para poder conquistar Troia, que era, entre aspas, a fortaleza invulnerável. Ok? E tem, por fim, a cena do cavalo. Daí, termina a Pequena Ilíada e começa o saque de Ílio. Depois de os gregos oferecerem esse engodo do cavalo para os troianos, a discussão dos troianos sobre o que fazer com o cavalo, né? Se recebê-lo, ou se queimá-lo, ou se destruí-lo. Laocoonte tenta avisar que aquilo é um problemão, provavelmente é um presente de grego, entre aspas, que exatamente vem dessa
dessa cena, né, dessa ideia de os gregos dando presente é algo que se deve desconfiar. E Laocoonte tenta convencer os troianos de não inserir o cavalo dentro da cidade, porém os troianos acabam colocando o cavalo dentro da cidade e uma deusa manda uma serpente atacar Laocoonte e os filhos. Então Laocoonte acaba morrendo por tentar proteger Troia. Tem o saque de Troia, que é um massacre. Troia não consegue revidar, ok? Porque quando o cavalo entra na cidade, eles ficam tão felizes que se embebedam, festejam e esquecem de fortalecer, esquecem que estavam em guerra quase há pouco tempo atrás. Certo? Menelau rouba, né, de volta a Helena. Ajax captura Cassandra, que é a filha profetisa de Príamo, né, uma princesa troiana. Astyanax, que é filho de Heitor, é morto por Odisseu, lançado de cima da muralha, certo? Porque, como vocês devem saber pela Guerra dos Tronos, né, que nós não podemos deixar nenhum descendente, principalmente homem, né? As mulheres normalmente iam como escravas servir à corte do rei que as capturou. Mas todo filho homem deveria ser trucidado, para que não houvesse chance de vingança. Depois tem o filho de Aquiles capturando Andrômaca, que é a esposa de Heitor. Tem a filha Polixena, a princesa troiana, sacrificada a Aquiles, que é uma cena em que o espírito de Aquiles pede para que ela seja sacrificada. Nessas fontes, normalmente diz que Aquiles estava apaixonado por Polixena, e ele precisava daquilo para poder viver tranquilo no submundo. E, por fim, Troia é queimada. Nos retornos, tem todas as desventuras dos gregos voltando para casa. Tem a história do Agamemnon, rei supremo grego, sendo assassinado pela esposa que estava em situação de adultério com um primo, ok, o Egisto, e eles acabam tramando a morte de Agamemnon. O filho dos dois, de Agamemnon e Clitemnestra, Orestes, vinga a morte do pai, matando a própria mãe. E também nos retornos tem a volta de Menelau para casa junto com Helena. E depois vem a de Odisseu. Toda a Odisseia ocorre e tem a Telegonia, que é as últimas aventuras de Ulisses, pelas regiões mais próximas de Ítaca. Telégono, que é o seu segundo filho, que ele teve com a Circe, vai em procura do pai, né? Vai procurar o Odisseu, e o que acontece é que havia um oráculo dizendo que o Odisseu seria morto pelo próprio filho, e é o que acontece aqui na Telegonia. O Telégono estava atacando uma cidade, o Odisseu vai para salvar a cidade e acaba sendo morto pelo próprio filho. O que acontece depois é que Telégono casa-se com Penélope, esposa de Odisseu, e Telêmaco, o outro filho de Odisseu, casa com a Circe. Então há uma troca aí para manter o reinado, né, de Odisseu. Os filhos casam com as esposas, trocando os filhos, né? Telégono, filho de Circe, casa com Penélope, e Telêmaco, filho de Penélope, casa com Circe, ok? Para manter o governo nas mãos. Muito bem, isso acaba o conjunto épico. E também com esse final acaba toda aquilo que se entende de Guerra de Troia neste momento, ok? Mas temos outras obras também que aprofundam um ou outro personagem. E isso é interessante porque as tragédias vão trabalhar bastante nisso. E quando há tragédia, há um pouco mais a exploração da psicologia desses personagens. Então, são normalmente situações mais extremas em que o personagem tem que saber lidar com aquilo. Então, pega os momentos mais intensos de cada personagem. Vou citar alguns. Eurípides tem as Troianas, que conta o retrato da guerra a partir da perspectiva feminina, então das capturadas. Isso é interessante. Mais para frente eu vou comentar sobre ponto de vista.
Tem as duas obras que uma que eu gosto muito, que é Efigênia em Aulis, que centra-se em Agamemnon antes e durante a guerra, e exatamente no episódio em que ele vai sacrificar a filha, ok? Então tem todo como a filha é levada, tem todo um jogo de enredo muito interessante, tem todo um discurso de Ifigênia sobre piedade, sobre servir a uma deusa. Então eu indico, dentre essas três, a Ifigênia em Aulis para ler, muito bonito. Tem a Ifigênia em Tauris, que é a continuação, que é quando ela, salva pela deusa, encontra o irmão Orestes. Ok? Aí tem todo um desenrolar que não vou dar spoiler aqui, que vocês podem ler se tiverem interesse. Sófocles tem Ájax, que é o destino de Ájax depois da morte de Aquiles, que é exatamente a sua loucura, né? Depois da disputa, tem toda aquela disputa, sua loucura. Filoquetetes, que é dentre essas três, né? Dessas três opções, que é as peças fragmentadas, Aios Locus, Polixeno, Trollius, entre outros, nós não temos o conjunto para ler e não tem tradução em português dos fragmentos. Mas entre Ájax e Filoquetetes, eu indico Filoquetetes, porque tem toda uma questão de política ali, né? Porque Filoquetetes, as armas que ele possuía, que era herdado de Hércules, serviria para poder tomar Troia, como eu falei, né? Que é uma das metas. Então, as armas de Hércules deveriam estar em Troia para ela ser conquistada. Então, há duas decisões: ou se tenta salvar Filoquetetes para que ele volte, né? Cure ele e ele volte para a guerra, ou se somente enganar Filoquetetes e tomar-lhe as armas e levar somente as armas. Então, essa é a disputa. Aí tem questão moral, política, sobre qual a melhor decisão e por quê. Né? Então, tem tudo isso, moral e ética, nesse Filoquetetes, nessa peça. E, dentre essas duas, eu indico a leitura de Filoquetetes. E Ésquilo tem que ser a trilogia inteira, que é Agamemnon, aqui conta a volta do rei grego e seu assassinato, as Coéforas, que é a vingança de Orestes, e Eumênides, que é o julgamento de Orestes. Okay? Então, o conjunto dessas três peças, a trilogia esquiliana, eu indico a leitura porque tem essa questão do filho vingando a morte do pai pelo assassinato da própria mãe. E ali, ao fundo, vocês podem ver a cena que eu separei, depois vai ter as referências, todas as cenas para vocês, em que a Clitemnestra está apunhalada e as Eríneas, que são as representações do remorso e da vingança, atormentando Orestes. Então, exatamente no momento da morte, ele já é atormentado. Então, ele só vai parar de ser atormentado quando houver o seu expurgo, o fim pelo julgamento. Okay? Mas também tem outra obra que é épica, que é a Pós-Homéricas, de Quinto Desmina. A gente ainda não tem uma tradução completa dela, tem pessoas que estão estudando e traduzindo trechos. O professor Rafael Brunhara está trabalhando com essa peça, com essa obra também. Então, em breve a gente terá uma tradução completa. Eu ainda não tenho conhecimento de tradução para o português. Mas é uma proposta em 14 cantos, né, do terceiro século depois de Cristo, de dar seguimento da Ilíada exatamente onde ela parou. Então, a partir do funeral, né, da morte e funeral de Heitor, até os retornos dos gregos às suas pátrias. Cada um à sua pátria, certo? E também reescreve episódios do ciclo épico, que é aqueles que eu citei para vocês, Cíprias, Etiópia, e por aí vai. Okay? Ele conta por menções, ou às vezes recontando mesmo os momentos, certo? E que, como eu disse, são fragmentos, a gente conhece pelo fragmento ou por resumo, porque o ciclo épico, como ele existiu, não nos chegou perfeitamente. Okay? Então, é mais uma obra da antiguidade que trata do tema troiano. Antes de chegar ao tema troiano em latim, devo dizer que eu não trouxe, por exemplo, a poesia, em que, na poesia lírica, né, em sentido geral, assim,
não trouxe, por exemplo, Safo, Mênesis, Paquílides e outros que usam a guerra de Troia e seus personagens como símbolo ou motivo, certo? Porque seria muito mais longo essa exposição. Também deixei de fora a retórica e outros textos que normalmente não são considerados ficção, como é o caso da historiografia e da retórica, como comentei, e também outras obras que são revisionismo grego, do revisionismo homérico, que recontam a guerra na Ilíada, comentando alguns aspectos, ok? Então, não trouxe esse trecho, senão seria muito longo, ok? Então, deixo de fora textos não ficcionais, como a retórica, a filosofia, a historiografia, deixo de fora o revisionismo homérico, e que há comentadores de Homero e também pessoas que reescrevem a Ilíada de outro ponto de vista, né, da parte grega, e a poesia lírica também eu deixei de fora desse panorama. O tema troiano em latim começa com o livro Andrônico, com sua tradução com função didática da Odisseia, sua Odisseia. Okay? Então, ele traduziu trechos da Odisseia, adaptando a cultura e a língua grega para a cultura e língua romanas. Ok? Depois disso, o mais famoso é a Eneida, de Virgílio, que é o spin-off, né, do fim da guerra. Enéas é sabido desde a Ilíada que ele sobreviveria. Então, o Virgílio toma a Eneida, faz o poema épico romano por excelência, o grande poema épico dos romanos, que é também uma epopeia de exaltação das gloriosas façanhas do Império Romano, né, por meio de suas origens míticas, porque aí vai descender não só o devir dos gregos, dos romanos, vai vir não só de Enéas, um sobrevivente, né, um refugiado, no caso, mas também de sua origem mítica e divina, que deriva de Afrodite. E Enéas se torna a origem do povo romano, okay? A partir dessa leitura, porque seu filho Iulo, ou Ascânio, será quem dará origem, né, que o Virgílio tenta fazer esse programa e que a gens Iulia vai derivar de Iulo, esse personagem, que é o segundo nome para Ascânio. Porém, tem Ovídio, trata da Guerra de Troia, alguns textos, como as Heróides, nós temos a Penélope, uma carta de Penélope. Temos Higino, que conta vários mitos, dentre eles o ciclo troiano. Tem várias outras obras que aparecem o tema troiano, mas, mais uma vez, a seleção aqui é de alguns textos, ok? Então, Ovídio, Higino e outros também lidaram com o tema troiano. A tragédia da tradução de Sêneca, por exemplo, de obras do grego, também tem, tá? Tradução com adaptação sempre, tá? A versão das suas obras, das obras gregas, também tem algumas do tema troiano. Daí tem todo um ostracismo mais tarde, na Era Comum, que já desde o primeiro século antes de Cristo, o mito troiano começa a ser menos conhecido pela língua grega, exatamente pela Ilíada, porque o grego começa a perder um pouco da sua penetração, né? Porque era uma sociedade bilíngue, latim e grego, porém começa a perder um pouco da sua penetração na elite romana. Aí, durante a Idade Média, o grego no Ocidente também não era aprendido, e isso só vai ser retomado mais tarde, no século XIV, quando os italianos começam a aprender gregos com viajantes bizantinos. Já no Oriente, no lado bizantino, o grego continuava sendo estudado e os textos gregos como Homero eram lidos e aprendidos. Ok? Então, o tema troiano no lado ocidente fica conhecido pelo latim e mais conhecido exatamente por resumos, adaptações, versões e comentários didáticos da Guerra de Troia e também das obras de Homero, da Ilíada e da Odisseia. Ok? Um exemplo de pessoa que não conhecia Homero e sabia de Homero, né,
conhecer Homero pelo grego não se sabia, mas Petrarca, por exemplo, diz que o Homero, ele era, né? Petrarca diz, eu sou surdo para Homero e Homero é mudo para mim. Né? Ele conhecia Homero, mas não exatamente pela voz grega de Homero, mas sim por intermédio de outras obras que fazia essa ponte entre a cultura grega e a cultura medieval, e mais tarde também. E isso era feito por meio do latim. Eu trouxe 3 obras, né? Haviam outras menores, havia pelo menos uma mais tardia, do século VI, mas não vou comentá-la aqui. A principal delas é em verso, né? É a Ilíada Latina, de Bébio Itálico, que trata-se de uma adaptação resumida em latim da Ilíada, ok? Resume todos aqueles versos de Homero a 1070 versos em hexâmetros datílicos, então dá uma bela resumida. Tem nessa resumida algumas omissões e inovações, como trocar alguns personagens, ações e personagens, né? Concentrar ações que eram feitas por vários personagens em um só, ações que eram feitas por deuses em alguns personagens humanos, então dá uma enxugada nesse amplo campo da Ilíada, e se observa também a influência poética de Virgílio de Ovídio. Essa obra tem tradução para o português, da Priscila Almeida, e um estudo introdutório muito interessante também, que ela faz mais ou menos esse mesmo percurso que eu proponho para vocês. Depois tem as Crônicas Troianas, que são 2 romances escritos em latim. O primeiro, Diário da Guerra de Troia, de Díquetes Cretense, do século IV depois de Cristo, e a história da destruição de Troia, de Dares Frígio, do V século depois de Cristo. Essas 2 obras, elas são interessantes porque, né, são narradas por um narrador em primeira pessoa, que se diz soldado da Guerra de Troia. O primeiro, Díquetes Cretenses, é um grego, certo? E Dares Frígio, um troiano, certo? Um frígio, um troiano. E nessas 2 obras escritas em latim, se diz que são traduções de um original grego, né? Dando fiabilidade de que seria diários ou anais de guerras de guerra da guerra mesmo, né? Como se fosse exatamente um soldado que lá no acampamento escreveu. Porém, o texto original grego que há para Díquetes é do 2º século depois de Cristo, e a Guerra de Troia teria sido realizada no século XII antes de Cristo. Então, na verdade, há uma forja literária aí que é basicamente uma ficção histórica. Então, ele está fingindo ser história, ok? Já o original grego para Dares não existe, ok? E Díquetes Cretense e Dares Frígio são nomes dos narradores personagens, ok? As obras são anônimas, portanto, então, nos estudos, normalmente, a gente se refere a Díquetes e Dares para se referir aos textos latinos, e o texto grego só existe original para o diário e é do 2º século depois de Cristo, ou seja, é uma ficção literária, uma ficção histórica. Okay? O que é interessante aqui, nessas 2 obras, narra-se todo o ciclo épico, todos os episódios do ciclo épico de uma forma linear e cronológica, ok? Há uma diminuição da qualidade e da presença dos deuses, assim como também dos heróis. Os heróis não são semideuses, não são superpoderosos, não tem muitas intervenções divinas nessas obras. Então há uma desmitologia, dá uma racionalização nessas 2 obras, ok? Díquetes narra do lado grego e Dares narra do lado troiano, ok? E normalmente nas edições modernas os 2 textos aparecem juntos, assim como no período medieval, quando eles são citados, normalmente são citados juntos, ok? Essas 2 obras chegarão para a Idade Média como se fossem textos realmente históricos, porém, na verdade, são ficções, e isso só vai ser estabelecido quando chegar o período iluminista, quando começarem, já recuperado Homero, começarem
a discutir as questões mais filológicas, ok? Para saber mais sobre essas duas obras, eu indico a minha dissertação, que eu traduzi e estudei Díquetes Cretense, né, o seu Diário da Guerra de Troia, e tenho também alguns artigos que pegam aspectos do diário, ok? E da sua ficcionalização. E nesse conjunto da Ilíada Latina, que é mais pró-homérica, e Díquetes e Dares, que é mais contra-homérico, que é uma versão que contraria em muitos episódios e cenas e que narra Homero, né, narrando cenas e versões alternativas, formarão um conjunto de fontes que dará a sobrevivência do mito troiano. Então, na França, Benoît de Saint-Maur vai pegar principalmente Dares, e vai construir o seu poema, o Roman de Troie. Depois, numa espécie de plágio dessa obra de Benoît, o Guido della Colonna vai escrever em latim a Historia Destructionis Troiae, certo? É praticamente a mesma história, só que Guido vai falar aqui, está retomando Díquetes e Dares, mas na verdade ele retoma Benoît, sem citá-lo, ok? Giovanni Boccaccio vai escrever o Filostrato, que poderíamos traduzir por Arrebatado pelo Amor, em que vai ter o foco no amor entre Troilo e Créssida, ele que praticamente inventa esse romance que não existia nas fontes clássicas, provavelmente por uma confusão ou por uma decisão, ainda não se sabe, mas que retoma o espaço maior que Dares deu a Troilo, porque Troilo na Ilíada é só citado, no Díquetes ele aparece, mas não tem tanta ênfase, ok? Então o Filostrato, no Filostrato vai ter esse amor. E é exatamente essa relação de amor que será retomada por em Troilus e Cressida, de Geoffrey Chaucer, e também bem mais tarde, Troilus and Cressida, de William Shakespeare. Okay? No meio desses dois, que também será fonte para William Shakespeare, vai ter Troy Book, de John Lithgate, que é uma espécie de tradução com compilado, né, daquilo que se conhecia da Guerra de Troia. E também Raoul Lefebvre vai fazer o mesmo processo, só que escrevendo em francês. Então, vai fazer uma recolha das histórias troianas. É importante dizer que tanto os bretões quanto os francos também, assim como fez os romanos, dão a sua origem como tendo sido Enéas. Okay? Enéas refugiado, fundou Roma, né? Vai dar os primórdios de Roma, assim como os bretões vão descender de Brutus, que seria um descendente de Enéas, da parte de Enéas, ok? E também os francos vão ter uma fundação retomando os troianos. Okay? Então, Troia como origem para novos impérios não é unicamente uma decisão romana. Outros povos também fizeram. E devo novamente fazer essa notificação. Várias outras obras que tratam disso, da Guerra de Troia, depois de William Shakespeare, e também nesse entremeio, né, de outras nacionalidades, como na Islândia e por aí vai, na Alemanha, vários outros países e nações, mas não vou tratá-los aqui. O que é interessante, e eu trago para vocês, é essa citação do autor de The Classical Tradition, que ele diz que a peça problemática de William Shakespeare, que é a Troilus e Cressida, então, né, seguindo uma cadeia de intertextualidade, uma imitação latina, deriva de uma imitação latina de uma expansão francesa de um resumo latino de um romance grego. Ou seja, ele está se referindo a que o romance grego, o original de Dares e de Díquetes, que foram conhecidos por meio da sua escrita em latim, que alguns dizem resumida, chegou para Benoît, que depois chegou no Guido,
ok? Pelo seu, entre aspas, plágio, que depois foi traduzido em inglês, né, no Middle English, e também pelas outras obras que complementam a fonte inglesa da época de Shakespeare. Então, a partir desse todo encadeamento intertextual, Shakespeare é capaz de escrever uma peça de tema troiano sem necessariamente retomar Homero. Okay? Homero chega para ele, ou até a tema troiano, cantado por Homero, chega para ele por meio de toda essa cadeia intertextual. E eu creio que este é o ponto que será interessante discutirmos mais adiante, quando formos falar das narrativas modernas. Como esse encadeamento intertextual, né, essa corrente intertextual, ou cascata, né, a gente pode fazer essa analogia, afeta o que a gente entende do tema troiano, do mito troiano, né? Como isso ajuda a renovar a Guerra de Troia. Ok? Então, nesse momento, o panorama principal é este, ok? E é o momento de vocês interagirem. Se tiver alguma dúvida ou acréscimo, peço que vocês façam. Tem alguns minutinhos aí e depois eu passo para a primeira obra moderna. Alguma dúvida? Alguma questão? A gente teve um comentário bem lá no comecinho, que foi do Otávio Henrique. Você consegue ver na tela, né? Sim, consigo. Sim, é de um episódio que o Philoctetes tem que lidar com essa multiversalidade de Odisseu. Ele tenta no Philoctetes, na peça, o Odisseu é o que quer enganar o Philoctetes para tomar-lhe as armas e deixar ele lá sofrendo com o pé fedorento, né? Que é a plot da peça. Mais algum? Sim, sim. Eu não lido muito com a época bizantina, exatamente porque eu não tenho conhecimento do grego bizantino. Mas no lado bizantino, nós temos os cronógrafos. Por exemplo, Malala, Tzetse, e eles recontam a Guerra de Troia também, fazendo, às vezes, conexão com a Bíblia. Então, a cronologia se mistura a Guerra de Troia com a cronologia bíblica. Isso também vai aparecer no período medieval, que já é um período cristianizado, ok? Então, por exemplo, Guido della Colonna, ele vai misturar as duas cronologias. E uma das fontes da cronologia bizantina é exatamente o texto grego hoje perdido, a gente conhece fragmentos, de Dictys Cretense. Então, existe 3 fragmentos razoáveis de ler do texto original do romance do segundo século, do Dictys Cretense. Mas eles recontam a Guerra de Troia no modelo como um cronógrafo, certo? Falando, isso aconteceu, depois isso, depois isso, depois isso. Aí tem é sempre a narrativo, né? Mas é meio para organizar a cronologia. Okay? Então tem sim o tema troiano no lado bizantino. E está sendo um campo muito amplo de estudo ainda. Não, em outras obras ele também é citado. O Pátroclo é sempre um parceiro, né, melhor amigo de Aquiles. Por exemplo, na obra que eu estudei, ele aparece, né, todos que recontam a relação, a Guerra de Troia citam Pátroclo. Ele é um personagem fixo. Pátroclo, Heitor, todos os grandes comandantes, porque a gente tem uma ampla massa, que é chamada de exército, povo, que não tem nome. Aí há uma brecha para criação literária. Mas Pátroclo é citado em outras obras também. Ele aparece fora da Ilíada. Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta?
Eu posso ir trocando aqui? Pode, claro. Fica à vontade. Mas podem fazer perguntas aí, tá? Só para eu ir trocando aqui. Então, já que não houve mais nenhuma dúvida até o momento, e espero que o panorama tenha dado a entender que a Guerra de Troia ultrapassa um pouco aquilo que Homero nos conta, né? Homero nos conta um fragmento. E aí, o que eu proponho agora é a leitura das obras modernas, partindo de alguns comentários. Não vou fazer toda a parte teórica sobre como abordar ou como estou abordando cada obra, mas eu trouxe alguns fragmentos apenas para discutirmos aspectos de como o mito troiano é recontado. A literatura, principalmente aquela que é intertextual, ela parte de uma premissa que é o e se, né? Que eu chamo de e se, que é o what if, por exemplo. Eu sempre comparo a Guerra de Troia com os filmes da Marvel, né? Que nós temos as obras canônicas e não é só uma obra, né? São várias. Homero é o homem canônico, né? É o ser canônico. Com as suas duas obras, ele fez o monumento da literatura ocidental. Porém, nós temos também outras obras, como eu mostrei para vocês, que trazem aspectos ou aprofundam aspectos do tema troiano que não foram tocados por Homero, ou trazem episódios que não foram narrados por ele, e por aí vai. E sempre é a ideia em si, né? E um dos procedimentos que na retórica clássica já existia, que serve muito bem para a criação literária, é a troca de perspectiva. Então, nós temos na Ilíada, por exemplo, um narrador que é um aedo, ele é presente no texto, né? Ele tem um eu, né? Narra-me deusa, por exemplo, num dos trechos da Ilíada. Na Odisseia também há uma primeira pessoa. Então mas ele não participa da guerra e ele narra como se tivesse o poder, que é exatamente o poder que deriva das deusas. Mas aí um autor ou uma pessoa qualquer pode pensar: e se eu trocar esse narrador por outro? E se a guerra for contada por um grego, um soldado grego, que não é um soldado principal, que é só um soldado que está alistado no exército de um comandante comum? Então, nesse e se nasceu o Dictis Cretense. E aí outro autor pode, assim como fez mesmo, pensar: e se eu contar o lado troiano, a partir de uma perspectiva de um soldado troiano que participou da guerra e sabe de tudo, né? Então, nasceu o Dares Frígio, né? A história da destruição de Troia. Okay? Então, essa troca de perspectiva, essa troca de narrador, vai ser um dos procedimentos mais utilizados na criação literária. Eu vou tratar primeiro a Guerra de Troia de Lindsay Clark, ok? E no começo do dia seguinte, né, do segundo dia do minicurso, de outra obra que exatamente faz isso. Troca a perspectiva, troca a visão do narrador. Coloca um narrador humano, nesse caso, que não é inspirado por um deus. Então vamos discutir alguns
desdobramentos a partir disso. Ok? Então, Bardo de Ítaca, que é o fêmeo, nós vamos ver um pouco sobre essa obra. Eu proponho a leitura de um trecho e temos a oportunidade de discuti-lo. Apresentar um pouquinho do autor, né? Lindsay Clark, nascido em 1939, no Reino Unido. Teve uma boa escola, uma boa educação. Ele também trabalhou bastante tempo como educador em vários locais, como o continente africano, o americano e no próprio Reino Unido. Ele teve seu primeiro romance publicado em 1978 e ele é ganhador de prêmios, dentre os quais tem o prêmio Whitbread para a ficção com a obra The Chemical Wedding. Mas o que me interessa dele é o seu quarteto troiano, que tem o Príncipe de Troia, a Guerra de Troia, que é o romance que vamos ver nesse momento, os Espólios de Troia e o Retorno de Troia, né, a partir de Troia. Então, observem que há aí também uma sequência. Príncipe de Troia ele se refere ao Paris, ok? Toda a história da sua vida, né? Toda a sua jornada como príncipe, ok? A Guerra de Troia, como surgiu a guerra, né? O livro ele é dividido em duas partes. O livro dentro tem livro de Afrodite e o livro de Ares, ok? Afrodite é o amor, Ares a guerra. Então, como o amor leva à guerra, então esse é o sentido da construção do romance. Como o amor entre Paris e Helena leva à guerra de Troia. Depois, os Espólios de Troia conta o que aconteceu depois da guerra, e o Retorno conta os retornos. Então, observe como o conjunto épico é retomado nesse quarteto. Ok? Então, este é a obra que nós vamos estudar, a Guerra de Troia. Algumas questões preliminares. Então, a guerra como grande tema. Depois, no final do minicurso, teremos o espaço para discutir sobre por que a Guerra de Troia ainda sobrevive, né? Hoje, 2021, estamos falando sobre ela. E a Guerra de Troia como símbolo. Também vai ser uma questão que eu vou incitar no final do minicurso. O jogo da intertextualidade na criação de ficção, como é essa estratégia, esse recurso retórico que eu contei sobre trocar a perspectiva, que já existia desde os antigos, das obras que eu falei que eu não ia mencionar, né, da retórica. Temos, nessa obra em específico, mas também em outras, a relação entre fontes, criticismo dessas fontes e o revisionismo dos mitos. Então, narra-se o mito, dando ou não credibilidade a ele. Vamos ver, vou comentar um pouquinho sobre como esse romance trata isso. E aí tem um ponto especial, né, para quem lida com a modernidade, que é do divino poeta ao historicizado autor. Então, algumas obras modernas, mas isso já, como eu comentei, aparece em Dictes e Dares um pouquinho, é como há um decréscimo desse poder divino na narração. Okay? Ao mudar a perspectiva para um narrador em primeira pessoa, um narrador humano, que não é inspirado pela deusa, mas inspirado pela sua vivência e pelaquilo que ele viu, os deuses acabam perdendo um pouquinho dessa força. Tudo bem que um autor poderia manter essa visão idealizada e divina, mesmo com um narrador que seja um soldado que viveu e lutou na Guerra de Troia. Mas a tendência, pelo menos dos romances que eu tenho lido, é que há um decréscimo ou um descrédito desse aparato divino. E aí, quando nós colocamos um narrador que é partícipe, ou pelo menos alguém que soube da guerra, e é um humano qualquer, não é um poeta sem nome, ele passa a ser mais historicizado e menos divino. Okay? Isso tem um pouco a ver com também a trajetória da narrativa épica, na epopeia, para a sua transmutação, entre aspas, no romance, no gênero romance. Ok? Pois bem, a partir desse momento, eu sempre gosto de trazer trechos da obra para sentir a narrativa. E eu vou mostrar o livro aqui. A minha edição é essa, ok? Deixa eu ver se está aparecendo bem para vocês. Aqui. Para cá.
ok? E o tradutor dela, se não me engano, são 2 tradutores, Laura Alves e Aurélio Barroso Rebelo. Sempre é bom citar os tradutores, porque normalmente é um trabalho invisível e a gente não às vezes passa sem reconhecer o bom trabalho do tradutor. Mas nas minhas referências tem sempre a indicação do tradutor, certo? Nas citações do texto homérico, por exemplo, usei a edição do Trajano Vieira, aqui da 34 também, ok? Da Odisseia e da Ilíada. Pois bem, este é o proêmio, é o texto ficcional que abre a narrativa. Nós vamos ler, e a cada slide eu vou comentando algum aspecto interessante, e vão anotando as dúvidas para que no final nós possamos comentá-las. Então, naquele tempo, isso é importante, eu já paro nas 2 primeiras palavras, já paro, porque naquele tempo é basicamente a mesma estrutura que usamos para Era uma Vez, ok? Em illo tempore, em latim. Então, ao transmitir a história, nós colocamos ele afastado no tempo. E ao afastá-lo no tempo, nós temos maior espaço, nesse caso, para coisas divinas. E a gente vai ver que é exatamente esse ponto que o narrador, né, ainda a se apresentar, está se referindo. Então vamos lá. Naquele tempo, o reino dos deuses ficava mais perto do mundo dos homens e os deuses frequentemente apareciam entre nós, ora se manifestando como eles mesmos, ora sob a forma humana e ora sob a forma de animais. Então observe que naquele tempo, Era uma Vez, né, o Far, né, o longe, os deuses ficavam mais perto dos humanos. Então há uma diferença aí do temporal. Por isso, e nós vamos ver que isso reverbera em outras obras também. As pessoas que viviam naquela época também estavam mais perto dos deuses do que nós. E eram mais comuns os grandes feitos e maravilhas. Por isso, a história daquela gente é mais nobre e mais rica do que a nossa. Assim, para que essas histórias não desapareçam da terra, eu decidi assentar tudo o que me contaram sobre a Guerra de Troia. Como começou, como foi travada e como terminou. Ou seja, há uma propaganda, um projeto de texto aqui que busca uma cronologia do começo, meio e fim da guerra. Ok? Isso já é uma marca do narrador autor, entre aspas. Ok? Ele está organizando o texto e apresentando ao seu projeto textual. Muito bem, então há 2 pontos, o divino e a estratégia, o projeto de texto que ele apresenta aqui para nós. Continuando, hoje é um bom dia para começar, o sol no zênite do céu de verão. Ao erguer a cabeça, posso ouvir os sons de liras sobre as ondas do mar, de vozes cantando pela cidade e de pés marcando o ritmo da dança. É o dia da festa de Apolo. Há 40 anos, no dia de hoje, Odisseu voltou a Ítaca e tenho bons motivos para relembrar esse dia, pois quase foi o meu último. Eu tinha 20 anos e tudo à minha volta era sangue, morticínio e furor de um homem vingativo. Ainda consigo me ver encolhido ao lado daquele trono taxado de prata. Lembro-me do repulsivo gosto do medo na boca, do cheiro de sangue no nariz. Quando fecho os olhos, vejo Odisseu parado à minha frente, erguendo a sua espada sanguinolenta. Okay? Aqui há o relato e já começa a dar uma característica do narrador. Vamos prosseguir. Como Ares não é um deus a quem eu sirva, aquela festa de Apolo foi o mais próximo que cheguei de guerra. Ou algum dia quis chegar. Okay? Ares, deus da guerra, Apolo, o deus do canto. Por isso que Fêmeo, o bardo, né, o Aedo, ele aparece na Odisseia, okay, algumas vezes, cantando para os pretendentes, e ele se salva exatamente porque ele implora para Odisseu, fala, não, eu fui obrigado a cantar para os pretendentes, eu não queria, e aí Odisseu não o mata. Okay? Então, ele é dedicado a Apolo porque ele é um cantor de narrativas. Continuando. No entanto, as histórias que tenho para contar são narrativas de uma guerra, e eu as recebi de Odisseu. Ou seja, a primeira fonte dele é Odisseu. A gente, às vezes, pode não acreditar muito nessa fonte, porque Odisseu é o grande audaz e o mordaz, né? Ele sempre engana pela mentira e pelo seu falar, pela sua lábia. Então,
talvez não seja uma fonte muito confiável. Ao longo do romance, outras fontes também são citadas. Como isso aconteceu? Né? Como ele sobreviveu? Telêmaco, filho de Odisseu, me salvou da fúria cega da espada do seu pai, gritando que eu não estava entre os que procuravam lhe tomar a esposa e o reino. Né? Esposa e o reino, como eu falei, são interligados. E mais tarde eu me vi ali, ao lado da lareira do grande salão de Ítaca, muito depois do furor ter passado, quando Odisseu contou essas histórias para o filho. Então ele é um ouvinte de segunda ou talvez de terceira mão, porque a narrativa nem foi narrada para... as histórias nem foram narradas para ele. Foi para outra pessoa e ele apenas ouviu. Por fim, um dia, talvez, algum outro bardo faça por Odisseu o que eu, Fêmeo de Ítaca. Então, Fêmeo de Ítaca, a primeira vez que ele é nomeado e temos a identidade dele. Okay? Temos já a história dele contada, mas aqui a identidade marcada com um eu. Não faça por Odisseu o que eu não consegui, e componha uma grande ode a partir dessas histórias. Ode que os homens cantarão para sempre. Aqui está um jogo retórico que existe desde a antiguidade, que é a falsa modéstia. Né? Ele está falando, eu escrevi isso, mas não está tão bom. Tá? Alguém poderia fazer melhor, mas é um jogo retórico. Enquanto esse dia não chega, permitam os bons fados que os meus registros perdurem, como memorial dedicado por um homem honesto às paixões de deusas e homens. Okay? Então, há aqui a marcação da importância desse relato que ele faz e também da que deve perdurar. Okay? A história deve ser contada até que outras pessoas melhores contem. Ou seja, Fêmeo quer que o texto dele vire fonte. Né? Isso entrando num jogo literário, ok? Que é um narrador tentando construir a sua autoridade e a autoridade do seu próprio texto. Então, algumas considerações a partir dessa leitura e também do romance em geral. O narrador é homodiegético, é um eu observador e funciona praticamente como um repórter, porque ele, às vezes, no romance, ele cita mais de uma vez a mesma fato a partir de fontes diferentes. Ele também avalia as fontes. Por exemplo, em alguns pontos ele diz, na minha opinião, isso que contam não é correto, ou isso que contam está exagerado. Aqui, no terceiro ponto, eu trago uma fala de Helena, criticando certos rumores. Ela diz, se levares os menestréis demasiadamente a sério, e ela completa, você acabará acreditando que eu nasci de um ovo. Então, né, lembrando o mito, né, de que Zeus copulou com Leda e teve 2 ovos, dos quais chocaram Clitemnestra e Helena, Pólux e Castor. Né? Gêmeos, que são uma Clitemnestra humana, Helena semidivina, e Castor Pólux é a mesma coisa, um humano e o outro semidivino. Então, nós observamos que o narrador coloca notas pessoais nessas considerações das fontes. Mas ele tem outras fontes também. Por exemplo, ele diz que ele soube alguma história dos lábios de Penélope, que normalmente é quando Odisseu está ausente. Tudo que ele sabe da ausência de Odisseu, ele sabe por meio de Penélope. Temos também o rumor, que é sempre uma boa fonte, né? A tal da fofoca. Essa história conta que, né? Então, diz que, é o nosso diz que me diz que. Então, o rumor também é uma fonte para esse narrador. E outros contarão de modo diferente. Então, ele está dizendo que a versão que ele está colocando pode ser contrariada por outra pessoa que conte de uma perspectiva diferente. Então, há aí, na fala do próprio narrador e também na fala de alguns personagens, a relação entre fonte, crédito, descrédito, ou seja, a autoridade das fontes. Então, quando Helena fala que os menestréis não podem ser levados a sério, isso se expande aos aeros e ao próprio Fêmeo, que é um bardo, ok? Que é um cantor de palácio. Então, há esse jogo entre crédito de fonte, descrédito de fonte, e também de autoridade, como construí-la. E ao contrário do que acontece na Ilíada e na Odisseia, que a autoridade vem de um ser divino, as musas, que são filhas da memória, o que o Fêmeo faz é garimpar sua fonte, avaliar e dizer aquilo que ele conheceu
ou às vezes momentos que ele viu mesmo, né? Estando lá no momento. Então, há aí um narrador autor historicizado, ou seja, colocado no mundo dos homens, secularizado. Por fim, eu trago essa citação do narrador perto do fim do romance. Então, depois que você já fez o pacto de ficção com o narrador e já está acreditando em boa parte daquilo que ele está narrando, ele diz assim: essas histórias viverão, aumentarão e mudarão enquanto houver bardos para contá-las. E quem alega possuir a verdade sobre a guerra em Troia não passa de tola vítima da própria vaidade. Contudo, às vezes exagerei na benevolência em relação a alguns contos muito fantasiosos que me chegaram aos ouvidos. Ou seja, lá no final do romance, o narrador, ele descredita a sua própria narração. Então, ele dá um grau de descrédito, talvez, né? O talvez é sempre interessante. Ele tenha exagerado em alguns pontos ou dado muito crédito a fontes que não são, digamos, tão confiáveis ou tão históricas quanto deveria. Ok? Então, assim, e a frase é interessante: viverão, aumentarão e mudarão, que necessariamente remete a nós à intertextualidade. Então, ele já está prevendo, assim como ele prevê já lá no poema, que a sua obra, a sua narrativa, aquilo que ele conta, o seu narrado, não vai ser o único, não é o único, não vai ser o único a ser acerca da Guerra de Troia, que haverá outros que podem ter perspectivas diferentes. Então, nós temos um narrador fêmeo, que é do palácio de Odisseu, e ele está situado mais ou menos no mesmo tempo que ocorreu a guerra, né, os 20 anos, né, ele quase foi morto aos 20, e está narrando aos 40, né, então passou a guerra e também a volta de Odisseu. Ele está secularizado, está historicizado, tem o seu momento, e ele está contando coisas do passado, coisas que são que ele não viveu, mas ele soube de ouvir falar. Okay? Então, essa é a primeira obra e a primeira narrativa. E agora é o momento de vocês comentarem ou tecer alguma pergunta para mim. Nossa, eu achei muito interessante essa transposição, né, da época para o romance, que é demarcado justamente por essa ruptura do eu com o mundo, assim, né, que tinha na época e que causa talvez esse enfraquecimento dos deuses. Eu particularmente acho muito interessante ver essas marcas, né, da narração, até esse que lembro Era Uma Vez, né, de Sim, como naquele fábula, tempo. assim, isso. Sim, o Lukács vai falar, né, que Sim, o na teoria romance é epopeia sem deuses. Mas aí é muito mais profundo que só sem Deus, né? Tudo a identidade, né? A individualidade e tal. Até nas poesias do Baudelaire também, ele traz muitas referências, né, da época, assim, mas com esse tom também de enfraquecimento. Eu acho bem bacana. Sim. A gente tem um comentário aqui da Simone Oliveira. Parabéns. Em sua pesquisa, você trabalha com elementos dos gêneros maravilhoso, fantástico e estranho. Chega a fazer essa distinção? Perdi sua fala inicial. Adoro os temas relacionados à mitologia. Na minha pesquisa, eu não cheguei a fazer a distinção, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, mas ainda não foi publicado. E no romance que eu estudo, que é o Dictis Cretense, né? O Diário da Guerra de Troia, eu tento lá mostrar que pode ser considerado estranho, né? Porque o narrador, assim como faz este, né? Então, lá no segundo século, seu original grego, lá no segundo século depois de Cristo, já tinha a mesma estratégia que esse narrador está usando, que ele cita um episódio e fala, pode ter acontecido isso, mas pode ter acontecido isso, outra coisa. Ou seja, há uma dualidade entre uma versão do mesmo fato, mais divina, e uma versão do mesmo fato, racional. Por exemplo, isso eu acho que eu comento no artigo que eu publiquei sobre a peste como punição divina.
em que o narrador ele vai falar que a peste pode ser punição de Apolo, né? Apolo, que é também deus dos ratos, né? Então ele põe uma doença no exército grego, tem todo lá um enredo, mas o importante é dizer que o narrador diz que o Apolo pode ter lançado essa praga, assim como pode ser apenas uma doença derivada da mudança temporal, né? Do tempo, do clima, causou aquilo nos animais e depois nos humanos. Então, eu ponho na linha do estranho, né? Não é exatamente estranho, porque quando a gente trata de levar uma teoria moderna para o mundo clássico, fica um pouquinho mais complicado, né? E aí eu falo que coloco no estranho porque fica numa dúvida entre se é realmente um evento divino ou um evento de mudança climática, ok? Mas na Ilíada, na Odisseia e na maioria das outras obras é maravilhoso, porque os personagens e o público que faz esse pacto ficcional com essas obras sabe que os deuses vão agir e que eles existem. Então nunca na Ilíada tem crítica aos deuses, mas nunca os deuses vão ser descreditados na sua existência. Coisa que a gente vai ver na modernidade, mas também nos filósofos, que eu não trouxe para a discussão. Mas a existência dos deuses nunca é questionada. Então, quando aparece o gigante de um olho só na Odisseia, os personagens não duvidam, não existe, eu estou ficando louco. Não. Eles sabem que existe, então, na Odisseia, na Ilíada, e boa parte da mitologia é maravilhoso. Todo mundo concorda que aquilo existe, e tanto o público também acredita que aquilo que existe, né? Obrigada. O Gabriel Vitor, naquele tempo, se assemelha à maneira em que as missas dos padres contam as leituras. Perfeito, exatamente. É um jeito de remontar, né, a um mundo que não é nosso e que, por ser tão distante, ele é mais moldável, né, na nossa mão. Né? Isso eu não estou falando que a teologia faz isso, tá? Mas é um jeito de explicar que a gente não vendo cego sendo curado hoje em dia é porque tem toda essa distinção temporal, né? Que seguindo algumas doutrinas teológicas da cristã, por exemplo, o pecado vai corroendo e nós não vamos ver maravilhas até a volta do grande Messias, né? No juízo final. Aí a gente vai ver as maravilhas de volta. Então, quando a gente coloca naquele tempo, é exatamente um jeito de falar que as narrativas, as histórias miraculosas que vamos contar, são possíveis, são reais, porque aconteceram naquela época. Hoje não acontece porque já passou muito tempo, os deuses cansaram da gente, vai ter algumas explicações, tanto na teologia cristã como em outras versões, principalmente da Guerra de Troia. Obrigada. Bom, nossas perguntas e os comentários acabaram, a gente também já atingiu o nosso tempo. E com isso a gente encerra, então, esse primeiro dia de minicurso. Queria agradecer ao Guilherme pelo aceite, pela belíssima fala, foi muito interessante. Obrigado. E eu convido, antes de passar para o Guilherme fazer os agradecimentos, se quiser, para vocês assistirem ao nosso próximo evento, que vai ser às 10h30, será a terceira mesa redonda sobre educação inclusiva, que é um tema que é muito importante para a gente discutir. Guilherme, você queria falar alguma coisa antes da gente finalizar? Não, só agradecer a audiência aí e aguardar vocês amanhã. Continue aí aproveitando esse ótimo evento que nós estamos participando. Então é isso, gente. Até depois. Tchau, tchau.